Bom dia, boa tarde, boa noite, aluno do curso Enem Gratuito. A maioria de vocês já me conhece, para quem não me conhece, eu sou o professor Carriere, da disciplina de Geografia, e você está assistindo o aulão Enem de Geografia. Vamos lá? Então, nesse aulão a gente vai falar de 10 assuntos importantes para o Enem, os assuntos que mais caem, do jeito que eles mais caem aqui para vocês. E o primeiro assunto do nosso dia vai ser questões ambientais. Falamos de questão ambiental, nós estamos falando de tudo aquilo que está relacionado à relação do homem com o meio ambiente. Então, nós estamos falando aqui de impacto ambiental, nós estamos falando aqui de preservação, de conservação e de desenvolvimento sustentável. Pega a visão, vamos lá? Então, quando a gente fala de impacto ambiental, a gente precisa entender que impacto ambiental é toda e qualquer alteração na natureza resultante da ação humana. Professor, fala meu amor, impacto ambiental pode ser positivo? Sim. Impacto ambiental pode ser negativo? Sim, também. Então, aqui a gente vai ver que impacto positivo é aquele que está associado ao processo ou de preservação ou de conservação da natureza, certo? São conceitos parecidos, mas apresentam aqui algumas diferençazinhas, né? Então, quando a gente fala de preservar, a gente está falando de que é possível você utilizar, mas você precisa garantir que esse recurso esteja preservado, que ele continue existindo e que ele não se esgote. E caso haja um impacto ambiental negativo, você repõe, você refaz. E conservação é manter como está, certo? E aí a gente entra no que é impacto negativo. Impacto negativo é todo aquele que vai gerar prejuízo na natureza. Desaparecimento de espécies, sejam de fauna ou de flora, poluição, são impactos negativos. Dentro desse conceito, começa-se a pensar como é que a gente faz para resolver os problemas gerados pela ação humana sobre o meio ambiente. E aí eu vou dizer para vocês que até a década de 70 não se falava muito sobre preservação. E quando se falava apenas em, olha, para de impactar sobre o ambiente e deu, sem levar em consideração as necessidades humanas. E é aí que surge, a partir da década de 70, em Estocolmo, na Suécia, a ideia de desenvolvimento sustentável, que vai se aprimorar a partir da Rio 92, no Brasil. Por isso, o Brasil é um protagonista da questão ambiental. Isso é muito importante falar. Em um momento em que a gente vivencia vários processos de desmonte das políticas ambientais no território brasileiro, a gente fala também de que nós já fomos protagonistas e que podemos voltar a ser protagonistas na questão ambiental. Somado a isso, o aumento do número de veículos que vão consumir combustíveis fósseis e vão aumentar a quantidade de gases do efeito estufa, por exemplo, aumentando as temperaturas no globo de maneira acentuada, vão gerar uma série de problemas de saúde, como problemas respiratórios e por aí vai. E aí a gente chega no uso irracional dos recursos. Nós vivemos num planeta limitado. A gente vive num planeta que tem recursos que, mesmo os recursos infinitos, podem ser degradados. É o caso da água, por exemplo. Então a gente tem um consumo que é linear, que é compra, usa e descarta, joga fora. É linear, não existe fora no planeta. Vai jogar fora onde, né? E aí a ideia é estabelecer um ritmo de consumo associado ao desenvolvimento sustentável que leve em consideração um ciclo, e aí ciclo não mais linear, que observe a necessidade de preservar recursos e preservar a natureza, diminuindo a quantidade de lixo gerado, que são os 5 R's, que passam por um processo, então, de redução, reutilização, repensar o consumo, recusar o consumo e reciclar. Então, reduzir o quanto você usa de produtos, reutilizar os produtos, fazendo com que o ciclo seja maior, o tempo de vida de um produto seja maior, repensar o consumo, então a forma como você consome. Lembrando que aqui você tem, em relação ao repensar, a ideia de que o que você consome também gera impacto social. Se você está pagando muito barato num produto é porque alguém está ganhando muito pouco para fazer. Ou está sendo prospectado a matéria-prima em um local sem respeitar as questões ambientais. Recusar, faltou um Rzinho aqui, nós vamos colocar, ô louco bicho, quem sabe faz ao vivo. E reciclar, que é fazer o quê? Prolongar o tempo de vida de uma matéria-prima, transformando um produto que já encerrou seu ciclo de vida em outro, ok?
E agora o assunto é urbanização, e a palavra urbanização vem de urbano, ização que é tornar. Então, urbanização é o aumento da proporção da população urbana em relação à proporção à população rural, né? Então, um aumento da população urbana vai fazer com que a gente diga que um determinado local se urbanizou, ok? E aí, né, a gente vai entender que o processo de urbanização ele está fortemente ligado à industrialização. Por quê? Vamos lá para a base da industrialização, lá no período feudal, né? Então você tinha o campo e a cidade ela praticamente não existia. Com o início do processo de industrialização, as pessoas começam a se aglomerar próximo ali das indústrias e à procura de emprego, até porque elas estão sendo expulsas do campo, né? E aí a cidade começa a crescer, a cidade que tinha originado dos burgos começa a crescer como espaço urbano que a gente conhece hoje, né? E a partir então desse processo de urbanização, a gente passa a ter uma divisão das funções campo-cidade. O campo se concentrando sobretudo nas atividades do setor primário, então extrativismo, pecuária e agricultura, portanto a produção de matéria-prima, enquanto que a cidade começa a se notabilizar pela transformação de matéria-prima, o processo de industrialização, que a gente chama de setor secundário, e o setor terciário, que é o setor de comércio e serviços. Então, a cidade passa a produzir produtos industriais e vender esses produtos industrializados, enquanto o campo fornece a matéria-prima. E aí passa a haver também uma interdependência, porque a cidade precisa da matéria-prima, enquanto o campo precisa dos equipamentos e do capital, certo? Bom, até 1980, a população mundial ela era prioritariamente uma população rural. Como que está isso hoje? Hoje, 54% da população mundial é urbana. E isso se dá a partir de alguns processos importantes, como a industrialização de países subdesenvolvidos. Alguns países como o Brasil, por exemplo, que se industrializaram a partir da década de 40, começaram a ver o crescimento do seu espaço urbano e, portanto, o crescimento também da sua população urbana. Isso serve para os tigres asiáticos, ali na região do Sudeste Asiático. Isso serve para alguns países africanos que iniciaram esses processos de industrialização e até outros países latino-americanos que também passaram por um processo de industrialização e passaram a ter um crescimento das suas cidades a partir do crescimento da sua atividade industrial. Junto com o processo de urbanização, vem algumas questões importantes. O êxodo rural, que é uma das causas também da urbanização. Por quê? Na década de 70, a gente tem o que a gente chama de Revolução Verde, que vai ser a modernização do campo e, portanto, uma diminuição na necessidade de mão de obra na atividade campesina. Isso vai fazer com que, então, as pessoas que perdem as suas atribuições no campo migrem para a cidade que está crescendo em relação à atividade industrial e comecem, então, a sair do campo na prática do êxodo rural. O grande problema é que uma boa parcela dessas pessoas não vai ser absorvida como mão de obra e elas vão passar a ocupar áreas de menor desenvolvimento, de menor estrutura, iniciando o chamado processo de favelização. E junto com o êxodo rural, além da favelização, a gente tem processos associados à macrocefalia urbana, que é a incapacidade da cidade de decidir absorver toda a sua população e se organizar. Então vem violência, vem problemas ambientais, como enchente, como falta de esgotamento sanitário, pouco acesso à rede de água e esgoto, o próprio trânsito, que são problemas que surgem da macrocefalia urbana, ok? Como é que está a situação do Brasil? Então, o Brasil, até 1940, tinha a sua economia voltada principalmente para a atividade primária. E aí, a partir da década de 40, o Brasil começa um processo de industrialização bastante forte, passando por Vargas, Juscelino, o regime militar do período da ditadura, que começam a investir fortemente na industrialização. E aí, na década de 70, a gente vira a chavinha. Então, na década de 70, a população brasileira passa a ser prioritariamente urbana, ou seja, 51% das pessoas morando na cidade, 49% morando no campo. Atualmente, cerca de 80% da população brasileira é urbana, certo? Ou seja, vive nas cidades. E aí, para arrematar essa questão, a gente fala um pouquinho de segregação espacial urbana, que é o quê? A cidade dividida entre ricos e pobres. E um processo que está muito associado à segregação espacial urbana é a gentrificação. Gentrificação já caiu no Enem de várias formas, normalmente na forma de charge. O que é a gentrificação? A gentrificação é a transformação de espaços
espaços periféricos da cidade em áreas nobres, expulsando aqueles habitantes habituais dessas áreas periféricas. Aqui eu estou usando o termo periferia para falar de uma área com pouca estrutura, uma área que não é habitável, facilmente habitável, certo? Mas ela pode estar no centro da cidade, como é o caso de São Paulo. A região graneleira de São Paulo, que é a região central de bairros como Brás, Moca e por aí vai, é uma região que perdeu a sua função, acabou se transformando numa área onde se concentravam aquelas pessoas que estavam à margem, né? A parte da marginalidade, aqui eu não estou falando de criminalidade, eu estou falando de estar à margem. E aí, com o processo de revitalização, essa área vai gentrificar. Então começam a erguer condomínios de luxo, centros comerciais, e essas pessoas passam a perder o espaço para essas áreas revitalizadas. Pegou a visão? Vamos para o próximo assunto. E agora é a hora de falar aquilo que você precisa, né, para se dar bem na hora do Enem, que é energia. Vamos falar de fonte de energia. Para falar de fonte de energia, a gente fala de matriz energética, que é o conjunto de fontes de recursos energéticos utilizados pelo mundo, né? Então, tudo que você vai utilizar de energia entra na sua matriz energética. Então, um país vai ordenar qual é a sua matriz energética a partir de todas as fontes que ele utiliza. Então, a matriz energética pode ser composta de mais de uma fonte diferente. E aí, quando a gente fala de fonte, a gente vai falar de fonte e classificar essas fontes de várias formas. Então, aqui a gente classifica em primárias e secundárias primeiro. Fontes primárias, como o nome já diz, são aquelas que são obtidas diretamente da natureza. O xisto, a soja, a mamona, o petróleo e o urânio. Então você gera energia a partir desses produtos que vêm direto da natureza. E as fontes secundárias são aquelas que vão ser oriundas da transformação das fontes primárias. Então, o diesel, oriundo do petróleo, a gasolina, também oriunda do petróleo, o etanol, oriundo, por exemplo, da mamona, oriundo da própria soja, mas aí com o nome de biodiesel, e da cana-de-açúcar. E a eletricidade, que vai ser gerada pode ser a partir da movimentação de uma turbina eólica, ou de uma turbina hidráulica, ou de outras fontes que possam gerar energia elétrica. E aí a gente fala um pouquinho de fontes de energia também, a partir do renováveis e não renováveis. Quem sabe faz ao vivo, eu tinha colocado 2 vezes aqui, né? Quando a gente fala de renovável, a gente está falando daquelas fontes que vão poder ser reestabelecidas mesmo que elas se esgotem. Então acabou toda a cana, eu posso plantar mais cana, então a fonte é renovável. E as fontes não renováveis, que são aquelas que quando se esgotam, não tem mais da onde você reestabelecer o recurso. Petróleo, por exemplo. Petróleo, presta bem atenção aqui, é uma fonte potencialmente renovável. Em algum momento, a gente vai ter formação de novas jazidas de petróleo, mas vai levar tanto tempo que a gente não vai, como espécie, a gente já não vai mais estar no planeta Terra e a gente não vai mais utilizar esse recurso. Então, é considerado uma fonte não renovável. E para finalizar o assunto fonte de energia, a gente vai falar das fontes tradicionais e das fontes alternativas. Aqui a gente está falando de uso, popularização do uso e quantidade de pesquisas. Então, as fontes tradicionais são aquelas que já são usadas em larga escala e que já são também bastante pesquisadas, como, por exemplo, a energia elétrica oriunda da hidroeletricidade, como, por exemplo, o uso de combustíveis fósseis e por aí vai. Já as fontes alternativas são aquelas que ainda não são usadas amplamente, por exemplo, a energia solar, e que ainda carecem de pesquisas. Por exemplo, os painéis fotovoltaicos são muito caros e muito grandes. Então, precisa de pesquisa para fazer com que mais gente tenha acesso a partir de painéis fotovoltaicos que geram energia solar, né, mais baratos e de menor tamanho. Então, é uma fonte ainda considerada alternativa. Dito isso, eu encerro essa parte aqui de fontes de energia, meus energéticos alunos. E o assunto agora é demografia. Nós vamos falar dos principais conceitos demográficos, certo? Então, demografia é a geografia que vai estudar a população, né? Então, a parte da geografia é responsável por estudar os movimentos da população em termos de crescimento, tá? Não de migração. E aí, aqui a gente começa elaborando
elaborando alguns conceitos importantes. O primeiro deles é populoso e povoado. Populoso diz respeito à quantidade total, povoado diz respeito à distribuição. Professor, na hora da prova pode fazer assim? Pode, não esquece. Populoso, quantidade, povoado, distribuição. Então, olha lá, o conceito de populoso vem de população absoluta, ou seja, o índice geral da população, a quantidade total de habitantes de um determinado local. A população relativa, ela está relacionada à densidade demográfica, ou seja, a questão de ser populoso ou não. E ela vai medir o número de pessoas em um determinado espaço, habitantes por quilômetro quadrado. O Brasil, por exemplo, é um país populoso, porém, ele não é densamente povoado, porque ele tem áreas de vazios demográficos. Por exemplo, na Amazônia existem áreas de cerca de 1 habitante por quilômetro quadrado. Ou seja, ele é pouco, o povoamento dele não é bem feito, tá? A população está mal distribuída pelo território, certo? E o nosso território é imenso. Então, o Brasil é populoso, porém, ele tem um povoamento irregular. Bom, e aí, dentro desse conceito, a gente entra, né, na ideia da diferença entre populoso, densamente povoado e superpovoado, certo? Isso está relacionado à questão dos recursos. Então, um lugar populoso é um lugar que tem, né, uma população grande, mas não necessariamente está relacionado a essa população concentrada em um único local. Densamente povoado está relacionado a uma distribuição regular, então você tem muita gente distribuída, então o número de habitantes por quilômetro quadrado é alto, e superpovoado é aquele local onde você já não consegue ter recursos suficientes para atender toda a população daquele local, certo? Bom, e aí mais alguns conceitos importantes para entender a demografia. Primeiro é a taxa de natalidade. Taxa de natalidade é o número de nascimentos. E aí vem a taxa de fecundidade, que está relacionada ao número de filhos por mulher, mas também ao número de nascimentos bem-sucedidos. Deixa eu passar aqui para esse lado. Número de nascimentos bem-sucedidos menos o número de óbitos no nascimento. Isso vai dar a taxa de fecundidade, que vai ser medida em filhos por mulher. Então, tem lugares, por exemplo, onde a taxa de fecundidade é de 6 filhos por mulher. É alta. Significa, normalmente, que esse é um país pouco desenvolvido, onde a população não tem acesso a métodos contraceptivos, ou o nível educacional é tão baixo que essa população não faz o planejamento familiar. No Brasil, a nossa taxa de fecundidade já foi de 6 filhos por mulher na década de 40. Hoje essa taxa está em cerca de 1,8 filhos por mulher. Lembrando que isso é uma média. Pega-se o número de mulheres em idade fértil, certo? Então aquelas que tiveram a menarca, que é a primeira menstruação, e aquelas que entraram na menopausa, ou seja, esse intervalo é o intervalo de fertilidade. E aí você divide pelo número de nascimentos e isso vai dar o total de taxa de fecundidade, certo? Então tem mulher que não tem nenhum, tem mulher que tem 4, a média acaba sendo 2, né, dessas duas mulheres. Bom, depois a gente cai na taxa de mortalidade, que é o número de óbitos em um local. A taxa de mortalidade mais a taxa de natalidade vão dar um outro índice pra gente aqui, que é o CV. Eu falei mais, mas na verdade é menos. Eu pego o número de nascidos vivos em um ano, certo? Menos o número de mortes em um ano, e ele vai dar para mim o crescimento vegetativo, por isso o CV. Pode ser chamado também de crescimento natural. Natural por quê? Porque natural nascer é natural morrer. Então, crescimento vegetativo ou crescimento natural é o número de nascimentos menos o número de mortes, dividido por 1000, e eu vou ter, então, a taxa de crescimento de uma população. Também tenho aqui, em relação ao estudo de demografia, o saldo migratório. O saldo migratório, o próprio nome de saldo, é o resultado. Resultado do quê? Do número de pessoas que chegaram, ou seja, imigraram, para o número de pessoas que foram embora do país, emigraram. Então, imigração menos emigração dá para mim o saldo migratório. Lembrando que o saldo migratório, assim como a taxa de fecundidade, ele pode ser positivo, negativo ou nulo. Tanto a taxa de o crescimento vegetativo, eu falei taxa de fecundidade, tanto o crescimento vegetativo quanto o saldo migratório, eles podem ser positivo quando o número aumenta, negativo quando o número diminui, ou nulo quando o número se estabiliza, certo? E por último, a transição demográfica. A transição demográfica é um gráfico que vai mostrar para nós como que se deu a variação da taxa de natalidade e da taxa de mortalidade. Esse gráfico ele vai ser apresentado
seguinte maneira: 4 etapas, normalmente uma etapa pré-industrialização, onde a taxa de natalidade e a taxa de fecundidade estão altas as duas, mas como as duas estão altas, a população está estabilizada. Conforme você vai melhorando a qualidade de vida das pessoas, então acesso a métodos higiênicos sanitários, como você vai dando, por exemplo, acesso à medicina, vacina e tal, profilaxia, o que vai acontecer? Você tem uma queda da taxa de mortalidade, mas a taxa de natalidade continua alta, principalmente fatores culturais, como o machismo, como a ideia de virilidade, por aí vai. Conforme, então, a educação vai melhorando, a taxa de natalidade começa a cair também, isso já indo para a terceira etapa, e a taxa de mortalidade se estabiliza. E aí você tem um início de um processo de redução da população, ou de parada de crescimento, ou de redução, que é onde estão os países mais desenvolvidos. Só que aí o que acontece? A mortalidade está estabilizada, porque as pessoas vão morrer, né? Mas a natalidade começa a cair a ponto da natalidade ser muito maior, muito menor do que a mortalidade. E aí a população começa a diminuir. É um drama dos países ricos, como o Canadá, como França, como o Japão, certo? Beleza, galerinha? Vamos para o próximo assunto. Então, quando a gente vai falar de globalização, galera, a gente está falando do processo de intensificação das relações econômicas, políticas e culturais a nível global. Então, uma integração, né, entre os vários países do globo nesses aspectos aqui, mas não só nesses, né? E aí, a gente vai falar um pouquinho das bases do processo globalizatório. Então, alguns autores trabalham com a origem da globalização como sendo no século XV, nas grandes navegações, quando o mundo começa, então, a aproximar relações entre os vários continentes, principalmente a Europa, se deslocando para a Ásia, tentando obter recursos, então surge Rota da Seda, surge uma série de outras formas de comércio, depois em relação à Índia, posteriormente em relação à América. Então aqui você já começa a ter uma integração global, já com uma perspectiva econômica, né, a partir do surgimento do mentalismo e do comércio. E aí, né, do comércio intercontinental. E aí a gente começa, né, a ver que a globalização ela vai se utilizar de ferramentas oriundas das revoluções industriais, sobretudo da segunda revolução industrial e da terceira revolução industrial. A segunda revolução industrial trazendo aqui uma evolução dos transportes, fazendo com que você consiga transportar mercadorias e pessoas numa velocidade muito maior. E, posteriormente, a terceira revolução industrial, revolucionando a comunicação e permitindo que empresas possam estar em outras partes do mundo, né, mantendo a sua administração nos países centrais. Então, a globalização, ela traz esse encurtamento relativo das distâncias globais. Repare que eu falei relativo. Por quê? Porque ele tem mais a ver com tempo do que com distância. As distâncias são as mesmas, mas o tempo que você leva para transpor essas distâncias, ele é muito menor, né? Bom, e com isso, né, surge então a chamada aldeia global, que está relacionada a um processo de pasteurização cultural. A cultura, ela passa a ser uma cultura a nível global. Ela ainda tem alguns elementos locais, mas esses elementos locais eles vão cada vez mais desaparecendo, dando lugar a uma cultura de massa a nível global. Então, com influências globalizadas, o uso da calça jeans, você tomar refrigerante, você fazer um lanche rápido, comer um hambúrguer, você assistir um filme estrangeiro, né? Hoje, inclusive com os streamings, né, você assiste vídeos de qualquer parte do mundo. Recentemente, né, esse ano, a gente teve aí o estouro de uma série sul-coreana, a tal da Round 6, né, que chama. Por quê? Porque isso é parte exatamente dessa dinâmica de globalização, aonde você vai transpor a cultura local, absorver características de culturas de outros países e implementar isso dentro da sua cultura a nível local, certo? Então, essa pasteurização, essa cultura a nível mundial é uma das características do processo de globalização. É lógico que a globalização, como tudo na vida, tem aspectos positivos e aspectos negativos. O aspecto positivo é que gera maior integração entre os países, permite uma maior integração econômica, gera, né, acesso a informações, gera acesso a equipamentos, gera acesso a traços culturais de várias partes do mundo. Isso é muito legal. Só que o problema, e aí entre os aspectos negativos, é que isso não é feito de maneira
igual, né? Existe uma desigualdade nos fluxos. Nações periféricas recebem informação, por exemplo, oriunda de grandes conglomerados de informação do mundo, dos países centrais, ou seja, essa informação ela já vem filtrada, é uma informação que ela já vem manipulada aqui no aspecto negativo da palavra, mas manipulada no sentido de, essa informação já foi trabalhada, já foi interpretada e já foi, então, depois transportada para os países periféricos. Isso serve com a cultura, isso serve com a economia. As empresas que se instalam nos países periféricos, elas não vêm para gerar emprego de alta qualificação. Elas vêm para os países periféricos, eu falo vêm por causa do Brasil, para explorar a mão de obra e matéria-prima barata. Então elas deixam ali, né, os encargos sociais, os encargos ambientais, tá, dessa mão de obra barata e desse uso de matéria-prima barata. E gera concentração de poder e renda. Em quem? Nos países centrais, que vão controlar os organismos internacionais, como a ONU, por exemplo. A pessoa está dizendo que a ONU não tem valor, não. Estou dizendo que quando a ONU tiver que decidir entre uma sanção a um país rico e ignorar, né, uma solicitação à OMC, por exemplo, a Organização Mundial do Comércio, entre sancionar, multar um país rico que banca a ONU, que banca a OMC e garantir os direitos comerciais de um país em desenvolvimento como o Brasil, a gente sabe que essa balança pende sempre para um lado, e não é o lado do país periférico, certo? Bom, então isso é que está relacionado à desigualdade de fluxos também, né, que a gente tinha falado anteriormente. E aí, para finalizar, vamos falar do geógrafo brasileiro, Milton Santos, um dos pais da geografia moderna, né? O Milton Santos trabalha com a globalização sobre 3 aspectos. A fábula, que é a ideia que é vendida na globalização, essa ideia de integração, de todo mundo recebendo os fluxos de maneira igual, de todo mundo recebendo da economia funcionar igual em todos os países, mas aí ele trabalha com a ideia de que a globalização não é um instrumento de perversidade. Por quê? Porque ela intensifica essas desigualdades de fluxos que a gente está falando e aumenta a dependência dos países periféricos em relação aos países centrais. Por exemplo, maquinário para agricultura. Esse maquinário para agricultura ele vem de um país rico, né? Só que o capital para comprar esse maquinário não está dentro dos países periféricos. Eles precisam do quê? Eles precisam de financiamentos internacionais. Ou seja, gera endividamento, gera dependência tecnológica, gera dependência econômica. E é isso que ele fala em relação à perversidade, né? A exploração de recursos locais por empresas multinacionais que geram aqueles impactos sociais e ambientais que a gente tinha falado anteriormente. E a globalização possível, a que vai pegar as ferramentas da perversidade e vai gerar um processo de igualdade. Essa aqui é a globalização que a gente gostaria, que a gente esperaria, que é aquela que vai pegar, por exemplo, a capacidade de instalar empresas em países periféricos para criar iniciativas sociais que gerem aumento da escolaridade, que gerem aumento da empregabilidade e por aí vai. Fechou? Próximo assunto. E o assunto é industrialização brasileira, né? E aí a gente vai falar de industrialização como sendo um processo de fortalecimento dos investimentos no setor fabril, né, no setor secundário da economia, e a expansão econômica das indústrias, certo? Então os investimentos, tanto privados quanto do Estado, num processo de transição da economia do setor primário, que é aquele de produção de commodities, de matéria-prima, de agricultura, de pecuária, para a transformação de matéria-prima, que é a atividade industrial, beleza? Isso é o processo de industrialização. E aí, a nível de Brasil, é importante entender que o nosso processo ele é considerado tardio. Por que ele é tardio? Porque se você for pegar as grandes potências econômicas do mundo, como França, como Inglaterra, a própria Inglaterra, que foi a primeira, ela inicia a sua industrialização lá no século XVIII. Então, nós temos aí um processo aí de quase, né, de aproximadamente 2 séculos de atraso em relação à industrialização dos países de industrialização pioneira, que a gente chama, né? Então, a nossa industrialização ela se inicia mais ou menos em 1930, a partir de Getúlio Vargas. Por quê? Porque Getúlio inicia uma série de esforços industrializantes. Ele cria investimentos na indústria de base, sobretudo criando as ferramentas necessárias para que você tenha um suporte para o surgimento da atividade industrial. Então ele vai ser responsável, por exemplo, pela criação da Companhia Vale do Rio Doce, que é fazer o quê? Que hoje é a Vale, né? Que foi privatizada. A Vale do Rio Doce seria responsável por pegar
os minérios que seriam transformados pela CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, que também foi criada por ele. Posteriormente, a criação da Petrobras. Então, uma série de indústrias que são as chamadas indústrias de base, aquelas que vão ser a base para o fornecimento de matéria-prima, depois para a indústria de bens de produção, que faz equipamentos e ferramentas, e depois a indústria de bens de consumo, tá? Depois vem JK, também com esforço industrializante, 50 anos em 5. O JK, então, ele começa a tentar atrair indústrias estrangeiras para o Brasil. Para isso, ele vai investir muito dinheiro na formação de estruturas. Então, criação de fontes de energia, estradas. As estradas tinham uma dupla intenção. Qual era? A primeira, transportar mercadorias. A segunda, atrair indústrias automobilísticas para o território nacional. Depois vem a ditadura, e aí, tanto o governo JK quanto o regime militar brasileiro vão gerar um forte endividamento externo. Por quê? Porque para poder fazer os investimentos necessários para o esforço de industrialização, para o esforço desenvolvimentista, que chama, eles precisaram pegar dinheiro fora do Brasil. Ah, professor, tá, antes disso, o que a gente pode falar sobre a indústria? Nós vamos falar agora do vínculo da indústria com a cafeicultura. E qual é o vínculo com a cafeicultura, né? Então pensa o seguinte, você tem os grandes barões do café, são os caras que investem inclusive em ferrovias, né? E esses caras, eles estão percebendo o seguinte, olha, a economia cafeira está entrando em colapso, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai direcionar investimentos para outro setor da economia, né? Que vai nos facilitar depois abandonar a cafeicultura. Então nós temos a crise de 1929, que faz com que você tenha os cafeicultores investindo em outras atividades. Esse vínculo com a cafeicultura vai trazer outros aspectos importantes para o processo de industrialização. O primeiro é a chegada dos imigrantes. Então, os imigrantes, eles vêm com a função de substituir a mão de obra escrava. Não por uma questão humanitária, vamos liberar os escravos. Não, é assim, olha, a gente precisa criar mercado consumidor, né? Escravo não compra, vamos libertar os escravos. Mas vamos contratar esses negros libertos, né, para a atividade econômica que vai surgir? Não, né? Esses caras eram uma mercadoria, agora eu vou pagar por uma coisa que era minha? Não, essa é a ideia do cafeicultor. Então ele faz o quê? Ele investe na chegada de imigrantes, e esses imigrantes eles já vêm com know-how. Por quê? Esses imigrantes já sabem como industrializar, porque eles vieram de atividades industriais na Itália, por exemplo, na Europa industrializada. Além disso, a gente tem os reflexos da Primeira Guerra Mundial, que dificultou o processo de exportação de produtos industrializados por parte dos países industrializados. Então, a França e a Inglaterra estão voltados para os esforços de guerra. Então, aqueles países que compravam mercadorias passam a ser, então, começam a abastecer o seu próprio mercado interno. Em alguns casos, como foi o caso dos Estados Unidos, passam a vender mercadoria e não só mais comprar. Isso é o processo de substituição de importação. A industrialização brasileira, ela vai ser desenvolvida, assim como os grandes países industrializados, a partir de um processo de economia de aglomeração, que é o quê? Concentrar as indústrias num único local. Por quê? Porque isso vai gerar, né, o know-how, isso vai gerar facilidade de acesso a mercadorias, então você aglomera as indústrias todas num local só, ok? Principalmente São Paulo e Rio de Janeiro. Só que com o tempo, principalmente a partir aí da década de 90, há necessidade então de desconcentrar a indústria. Por quê? As cidades começam a apresentar um forte gargalo, então trânsito, além disso você concentra muita mão de obra no mesmo setor, essa mão de obra se sindicaliza, se ela se sindicaliza, ela vai exigir mais direitos e salários menores, o que encarece a mão de obra, e a matéria-prima também sobe de valor segundo a lei da oferta e da procura, né? Oferta e demanda. Por quê? Porque agora tem muita gente comprando determinado insumo e o preço desse insumo sobe. Então as indústrias começam a procurar novos lugares para se concentrar. E isso vai então gerar a chamada guerra fiscal. Por quê? Porque os estados começam a fornecer para essas indústrias isenção de imposto, terreno para instalação, e aí um estado começa a buscar dar mais garantias de funcionamento e mais benefícios para essas indústrias do que outros estados, para que ela possa se instalar ali, gerando maior empregabilidade.
Outra coisa, o desenvolvimento econômico e social dos estados que até então não recebiam, como por exemplo o estado do Nordeste não recebeu essas indústrias, vão ajudar também no processo de migração. Por exemplo, programas como Luz para Todos, que vai levar eletrificação para áreas que até então não eram eletrificadas, né, não tinham abastecimento de energia, qualificação da mão de obra, tudo isso faz com que você tenha a migração e o processo de desconcentração. E por último, o fenômeno que tem atingido o Brasil, que é a desindustrialização, que é extremamente preocupante. Por quê? Em nações ricas, a desindustrialização ela está associada à migração da mão de obra para o setor terciário quaternário. Então, prestação de serviços, comércio e serviços de alta qualificação. Por que isso é problemático em relação ao Brasil? Porque você tem um processo de desindustrialização, mas essa desindustrialização está muito ligada a um quê? Há uma primarização da nossa economia. Então, ao invés de você ter um processo de migração da mão de obra para o setor terciário, que é um setor que remunera melhor, que demanda mais qualificação, você tem o processo de desenvolvimento maior da produção de commodities, então, sobretudo agricultura, e pecuária e mineração, e isso vai fazer com que haja o desaparecimento de empregos. Por quê? Porque essas atividades são altamente mecanizadas. Então, você não gera mais emprego, você manda os investimentos para um setor de menor desenvolvimento econômico, que gera menor renda, porque não vai ter o processo de agregação de valor. E isso é um problema para o Brasil. Então, cuidado, se cair desindustrialização, você já sabe do que a gente está falando. Belezinha? E agora a gente vai falar de questão da água, mas a gente vai falar de questão da água com uma abordagem um pouco diferente hoje, vocês vão ver. Então, a questão da água aqui é mais relacionada à crise hídrica. Então, a crise hídrica, que é o quê? A situação em que os reservatórios, eles têm menos água, né? O volume dos reservatórios é menor do que as necessidades das necessidades humanas, né? Das atividades humanas. Então, quando a gente fala de uso da água, a gente fala de uso da água para um monte de coisa. Indústria, agricultura, abastecimento urbano, uso pessoal. Então, a falta de água é um problema sério. E a crise da água ela é uma crise a nível mundial, ela não é só a nível brasileiro. Por que eu falei que a abordagem hoje é diferente? Porque normalmente quando a gente fala de crise da água, a gente fala única e exclusivamente da falta de água e a gente fala da crise hídrica que atingiu o Brasil nos últimos anos, né? Então, nos últimos 10 anos, o Brasil tem enfrentado muito processo de falta de água, sobretudo a região sudeste do Brasil. Por quê? Porque você tem tido a perda de mananciais, sobretudo do centro-oeste, que abastecem os rios do sudeste, e a diminuição dos chamados rios voadores, que são aquelas massas de ar úmido que vêm da Amazônia em direção ao sudeste e abastecem os rios da região sudeste. Normalmente, esse é o enfoque que a gente dá. Obviamente, hoje eu já falei sobre isso, vocês já estão vendo aí, vocês já entenderam o assunto. Mas eu vou trabalhar bastante com a ideia da crise hídrica associada a uma crise energética, porque é assunto atual, é assunto desse ano. Então, olha lá, já delimitamos que crise hídrica é a situação em que o volume dos reservatórios é menor do que a necessidade da utilização pelos seres humanos. E aí, quais são os usos, né? Eu tinha falado, abastecimento urbano, geração de energia, indústria e agronegócio. Então é importante lembrar que 60% da energia brasileira é oriunda de hidrelétricas, ou seja, de água, né? Ou seja, a gente tem um problema que é o quê? O desabastecimento de água gera também desabastecimento de energia. Você deve ter sentido na sua conta de luz o aumento, né, dos valores. Por quê? Porque está faltando água. Então a estiagem tem diminuído os reservatórios, não só das áreas que são para o abastecimento da água, de modo geral, mas também os reservatórios utilizados nas usinas hidrelétricas. Com a diminuição das represas, a capacidade de geração de energia cai também. E o que tem ocasionado isso? A escassez de chuva. É importante lembrar que com o aquecimento global, que alguns dizem que não existe, mas existe sim, você tem uma mudança na dinâmica climática a nível global, e isso impacta na diminuição de chuva em alguns locais, no caso do Brasil, por exemplo. A própria questão da Amazônia, com a diminuição dos rios voadores, então as queimadas e a perda de cobertura vegetal diminui a quantidade de umidade presente nas massas de ar que se deslocam em direção ao sudeste.
a má preservação dos mananciais que a gente tem. Então, se você mora numa região urbana, você provavelmente tem aí na sua cidade um rio que não tem água potável, certo? Ou um rio que foi canalizado, como é o caso aqui do rio da nossa cidade, o rio principal que passa pela avenida aqui atrás, certo? Então, a má preservação dos mananciais, e aí entra aquífero, rio, lagos e por aí vai. E a poluição desses rios, obviamente, além, obviamente, do desperdício, que vai estar em todas as etapas. Então, essa ideia de economiza água fechando a torneira, é importante? Claro que é. Só que a agricultura é a atividade econômica que mais gasta água. E a agricultura também que mais polui água por causa do uso de agrotóxicos e adubação química. Então, se a gente não tiver uma mudança também na nossa forma de consumo de alimentos, ou mesmo na nossa forma de consumo de produtos industrializados, preservar o recurso hídrico não vai bastar a gente só fechar a nossa torneira em casa, escovar o dente com a torneira fechada, ou tomar um banho mais curto. Tá dizendo então que eu posso tomar o banho no tempo que eu quiser? Não, estou dizendo que a gente precisa fazer um processo que seja como um todo, né? Que seja um processo muito maior. E não só nós, como indivíduos, mas também repensar os processos produtivos. Repensar a forma como a água, por exemplo, é cobrada das grandes empresas, que pagam taxas muito baixas para o uso de água, enquanto nós, consumidores, pagamos um volume muito alto, né? Pagamos muito mais pelo metro cúbico de água, certo? Então, tudo isso nos garantiria, por exemplo, a preservação dos mananciais, que a gente não fosse no aquífero Guarani, por exemplo, e retirasse mais água do que ele consegue prover, ou do que ele consegue se reestruturar, no caso, se reabastecer. Essa é a palavra que eu estava procurando. Belezinha? Então, esse é um enfoque um pouco diferenciado. Tenho certeza que se você for falar de desabastecimento de água e você conseguir puxar a questão da energia hidrelétrica, você ganha algumas pontuações aí, tá bom? Um beijo para vocês, o próximo assunto tá chegando. E agora a gente vai falar de mais um estudo, ou mais uma parte da geografia, que é a cartografia. Cartografia é o estudo dos mapas, estudo da elaboração e interpretação de mapas, certo? Então, já comecei aqui dando um spoiler. A cartografia é a ciência responsável pela produção de mapas. A cartografia, ela surge praticamente junto com o ser humano, numa necessidade de representar o espaço onde ele estava e ajudar no processo de localização. Então, já se fala de cartografia, né, lá quando você tinha lá os primeiros homens das cavernas que pintavam nas paredes determinados elementos da natureza. Então, o lugar onde ele caçou, o posicionamento do sol em relação a determinada árvore, já servia, grosso modo, como uma forma de localização, como uma forma de representação do espaço. E é isso que a cartografia faz. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho das formas como a cartografia veio evoluindo e quais são as principais áreas, né, da cartografia no sentido dos estudos. Então, começamos com a ideia de projeções cartográficas. Projeções cartográficas são formas de representação do mundo, né? Então, a ideia de demonstrar o planisfério terrestre. Existem três formas de se fazer as projeções cartográficas. As três principais, na verdade, existem mais, mas essas são as mais utilizadas. Como é que se faz uma projeção? Você envolve o globo, né, com o elemento que você vai utilizar para representar. Então pode ser aqui nesse caso um cilindro, um cone ou mesmo uma folha plana, e a partir dali você traça, né, o planisfério nessa folha que você utilizou para envolver o globo, e é assim que se faz a projeção. A projeção aqui pode ser feita como cilíndrica, cônica, azimutal ou polar, né? Então aqui é um dos dois nomes para essa projeção. A cilíndrica acontece quando você envolve o globo com um cilindro. Essa projeção, ela vai apresentar distorções. Todas elas apresentam, mas as distorções nessa vão aparecer aonde? Próximo dos polos, aonde a parede do cilindro não toca a parede do globo, certo? Essa projeção, que é a mais utilizada, ela vai ter duas projeções que são bastante utilizadas nesse modelo. A projeção de Peters e a projeção de Mercator. A projeção de Mercator, ela é chamada de projeção eurocêntrica. Por quê? Porque ela é uma projeção que vai colocar a Europa no centro do mundo. Além disso, é uma projeção que vai apresentar como característica ser uma projeção que a gente chama de conforme. Ela mantém a forma dos continentes, mas ela distorce a área. Já a projeção de Peters é considerada uma projeção chamada de projeção terceiro mundial.
tercermundista, porque coloca a África no centro do globo. E é uma projeção que distorce a forma, mas mantém a área. Então, como é que eu vou identificar essas duas projeções cilíndricas numa prova? É fácil. Eu olho lá para o continente africano. Se ele estiver no centro do globo e mais espichado, essa projeção é de Peters, porque ela perdeu na forma, distorceu na forma, mas manteve a área. Se eu tiver a Europa mais ao centro, com a forma mais preservada, essa projeção é a projeção de mercado, certo? Agora, outra forma de fazer a projeção é a projeção cônica, onde eu envolvo o globo com um cone. Esse cone ele vai ser utilizado para representar normalmente um hemisfério por vez, porque senão ela distorce demais. E onde que as distorções são maiores? As distorções dessa projeção são maiores na área equatorial. Por quê? Porque é onde eu vou ter uma folga entre a parede do cone e a parede do cilindro. E a última, a azimutal polar, vai ser traçada a partir de um ponto. É aquela projeção que é utilizada para fazer o mapa da ONU, sabe? Como é que ela funciona? Eu escolho um ponto na superfície terrestre, coloco a folha sobre esse plano, esse ponto, e a partir desse ponto eu traço o meu planisfério, ok? Bom, outra coisa importante é entender os tipos de distorções. Olha lá, as distorções elas podem ser equidistantes, equivalentes ou conformes. Equidistante é aquele mapa que vai apresentar uma proporção das distâncias preservada. Então ela distorce a forma e distorce a área, mas ela mantém as distâncias entre os pontos preservados. Então ela é mais técnica porque ela te permite, né, saber exatamente qual é a distância de um ponto a outro apenas utilizando a escala. Já nas projeções equivalentes, eu mantenho as áreas e distorço as distâncias e as formas, certo? Mas as áreas de cada uma dos territórios representados, elas vai ser preservada, ok? E a conforme é aquela que mantém a forma, mas despreza tanto a área quanto as distâncias, ok? Ah, professor, qual é a melhor? Depende de qual é o intuito. Ah, professor, mas tem um tipo de projeção chamada de afilática. O que essa projeção tem? Esse tipo de projeção em relação à distorção é aquela que foi eliminada, as distorções foram eliminadas de maneira artificial. É uma projeção utilizada muito para o ensino, é uma projeção utilizada muito nas escolas, porque ela elimina as distorções e permite aos alunos, né, verem o planisfério sem essas distorções. Agora, ela é artificial, ela vai ser feita, né, de uma forma a diminuir as distorções, coisa que todas as projeções têm, certo? Bom, e por último a gente vai ver os principais elementos de um mapa. O mapa, ele é como se fosse uma carta, né? Um texto que precisa ser lido, uma informação que precisa ser lida. Então eu começo observando o título. O que é o título? O título é a indicação de qual é o assunto tratado pelo mapa ou pela projeção, certo? Depois disso eu preciso saber como que eu vou segurar esse mapa e ler esse mapa. Para isso eu utilizo orientação, que normalmente é representada ou por uma seta apontando o norte, ou pela rosa dos ventos, também apontando o norte. Então ela mostra a orientação de leitura do mapa. Depois vem as convenções cartográficas. As convenções, elas são um acordo para padronizar o mapa e facilitar a leitura e a produção. Como? Então eu sei, por exemplo, que fluxo d'água só pode ser representado em azul. Sei também que aonde eu tiver tons mais escuros de cores, eu vou ter profundidades maiores ou intensidades maiores do fenômeno representado. Além disso, eu posso também utilizar as chamadas figuras. Essas figuras que fazem parte das convenções são também indicadores facilitadores da leitura. Então eu sei que se eu tiver lá um símbolo de avião, não importa em que parte do mundo eu esteja ou em que língua esse mapa esteja, eu sei que aquilo é um indicativo de aeroporto. A mesma coisa para uma cama indicando hotel, ou mesmo um garfo, uma faca indicando um restaurante. Ah, e a famosa cruz vermelha também, que indica o hospital. Então não importa onde eu esteja, eu sei onde é que o hospital vai estar no mapa, só observando onde a cruz vermelha ela vai estar sendo representada. Agora, se por algum motivo eu não conheço a convenção e eu preciso saber o que cada uma das cores ou as figuras representam, eu vou utilizar a legenda, que é a explicação escrita da minha convenção.
E por último, a escala. A escala que indica para mim quantas vezes o elemento real foi reduzido para caber no mapa. Então, é o que? Eu pego lá um número, esse número é o número de vezes que esse elemento foi reduzido. Então, eu vejo, por exemplo, uma distância. Se a distância de um ponto é de 1 centímetro no mapa, e aí a escala está dizendo que cada 1 centímetro no mapa equivale a 250 quilômetros, eu sei que a distância do ponto A para o ponto B de 1 centímetro no mapa é, na realidade, de 250 quilômetros. Então a escala demonstra para mim quanto aquela distância foi reduzida para que ela pudesse caber no mapa. Certo, senhores? Até o próximo assunto. E agora a gente vai falar de hidrografia, que é o estudo das águas, né? Então, quando a gente fala de estudo das águas, né, no planeta, da distribuição das águas no planeta, é importante lembrar que nós vivemos num planeta que tem 70% da sua superfície recoberta de água. E esses fluxos de água eles vão estar divididos em alguns corpos hídricos diferentes. Oceanos, mares, rios, lagos, lagoas. E aí aqui eu me ativo a oceanos, mares e rios. Oceanos e mares se diferem por serem corpos de água salgada, só que eles são diferentes entre si. Por quê? Profundidade e distância da costa. Os oceanos são mais distantes da costa e mais profundos. Então, são corpos de água de grande extensão. São 3 oceanos no mundo: Índico, Atlântico, Pacífico. E os mares são menores porções de água salgada, e aí são vários. Lembrando que você pode ter mares internos, mares externos, certo? Você pode ter um mar que seja totalmente fechado ou aberto. Então, por exemplo, o mar interno ele pode ser fechado. Como? Ele não tem, né, nenhuma comunicação, é como se fosse uma grande lagoa de água salgada, na verdade. Tá? E aí você tem também os rios. Os rios são os corpos de água continentais. Absorver as lagoas, né? As lagunas, tá? Elas também são corpos de águas continentais, mas aqui o rio é o que a gente vai falar porque é o que costuma de fato ser cobrado no Enem, e principalmente as partes de um rio. E aí as principais partes do rio que são, né? Vamos começar aqui, eu botei as principais, começando pela margem. A margem é o limite lateral. Ah, professor, e como eu sei se a margem ela é a margem direita ou a margem esquerda? É só você ver o fluxo do rio. Olha para onde o rio está correndo, o que tiver à direita é margem direita, o que tiver à esquerda é margem esquerda. Fácil, simples e rápido. E aí a gente vai falar da nascente, né? Nascente é onde o rio se inicia. Então a nascente na parte alta, né? Então normalmente numa parte mais alta de relevo. Não esqueçam que a água ela procura sempre o meio de menor resistência. Então vamos supor, degelo de montanha, ou se for um rio nival, que é o rio drenado pela água, que é o rio alimentado pela água da montanha, ou numa área de acúmulo de chuvas, ou mesmo que forma um fio d'água, ou mesmo uma área de afloramento. Então a água do subterrâneo ela vai aflorar por causa do volume de chuvas, formando um fio de água que forma a nossa chamada nascente, que é o início do rio. O talveg, que é a área mais profunda, então é a parte do rio, na calha do rio, aonde eu vou ter a parte funda, a parte mais funda dele vai ser chamada de talveg. Depois o leito é por onde o rio corre. Aonde esse rio corre, dependendo da quantidade de curvas que ele tem, a gente vai chamar de meandro. Então o leito é como se fosse a cama, é onde o rio se deita, né? Então a parte no solo, na superfície por onde o rio corre, e as curvas dele vão ser chamadas de meandro. Depois a gente tem a foz é a área de deságue do rio. Lembrando que essa foz ela pode ser de 2 tipos, ela pode ser uma foz em delta, quando você tem ilhas, ou seja, obstáculos no encontro do rio com o mar, ou do rio menor com o rio maior, ou mesmo do rio com um lago. Pode ser uma foz em estuário, que é a foz limpa, sem obstáculos, e a foz mista. Uma parte dela tem ilhas, a outra não tem. Então, uma parte tem delta, a outra parte não tem. A outra parte em estuário, essa é a foz mista. Depois nós temos a montante. Montante é a parte mais próxima da nascente, a chamada parte alta do rio, ou o curso alto do rio, certo? Depois a gente tem o médio curso, que é a parte do meio do rio, e aí a gente cai na
jusante, que é a parte mais próxima da foz, ou baixo curso do rio. Falou de baixo curso, jusante. Falou de alto curso, montante. Falou de médio curso, é o meandro, certo? Bom, chegamos então na mata ciliar. Para que serve os cílios? Para proteger o olho. Para que serve a mata ciliar? Para proteger o olho? Não, para proteger o rio. Então é a mata que fica na margem e impede, por exemplo, que você tenha a queda de muitos sedimentos no fundo do rio, diminuindo a profundidade, que a gente chama de assoreamento, certo? A mata ciliar tem essa função. Se você retira a mata ciliar, esse rio está mais propenso a enchente, por exemplo. Depois nós temos a bacia hidrográfica, que já é um conceito geral, que não está só associado a parte de um rio, mas todo o conceito de bacia hidrográfica. O que é a bacia hidrográfica? É uma área na superfície que vai ser drenada, portanto, o rio vai passar por ela, então é a parte drenada pelo rio principal e pelos afluentes. E aí vem o conceito de afluente, que é o rio menor que abastece o rio principal. Fechou, galerinha? Vamos então para o nosso assunto derradeiro. Estamos chegando. E agora, para encerrar, né, o nosso aulão, a gente vai falar de pedogênese, que é o processo de formação do solo. Esse processo de formação do solo vai fazer com que a gente tenha no solo várias camadas que a gente chama de horizontes, certo? Quanto mais antigo for o solo, por mais horizontes ele passou. E aí a gente tem esse desenho belo e maravilhoso que eu fiz para vocês aqui. Então, a gente começa a falar da formação de baixo para cima. Por quê? Porque esse solo aqui já é o solo, a parte do solo que já sofreu o maior processo de transformação de pedogênese, certo? Então a gente começa da rocha matriz, que é a rocha bruta. É aquela composição mineral que vai formar as outras camadas do solo. Conforme essa rocha matriz ela vai passando por desgaste, você vai tendo o processo de formação do solo até que ele se consolide como solo, até que ele passe por um processo de consolidação. Então a pedogênese ela começa com o desgaste da rocha matriz. Por isso que quanto mais antigo for o solo, mais horizontes ele apresenta, porque ele já passou por mais processos de desgaste e esse solo então já se consolidou. Então olha lá, o horizonte mais baixo, que é a rocha matriz. Depois o próximo horizonte, que é o horizonte C, que é um horizonte de material inconsolidado. Então esse horizonte já passou por um processo de desgaste da rocha matriz e já começou a se transformar em solo, mas ainda não é solo. Ainda é um horizonte rochoso, mas já fragmentado. Acima dele, o horizonte B, que é o horizonte mineral subjacente. É ainda um horizonte mineral, mas mais fragmentado e mais degradado do que o horizonte C, já mais próximo de solo do que de rocha. E aí vem então o horizonte E, que é um horizonte bastante mineral, certo? Mas já alterado, já transformado em solo. Então você já tem um solo altamente mineralizado. Aqui um solo também bastante mineralizado, o horizonte A, já superficial, já mais próximo da camada mais superficial. É a última camada de horizonte mineralizado. E por último, o horizonte O, que já é o horizonte orgânico. Ele já tem mais camada orgânica do que camada mineral. Ele já é um horizonte que vai ter menos sais minerais do que esse aqui, já vai ter mais camada umífera, camada de decomposição de matéria orgânica. Todos esses horizontes vão aparecer em todos os solos? Não. Depende do processo de pedogênese ou processo de formação. Então você pode ter um e não ter outro. Agora, quanto mais antigo, normalmente mais horizontes ele tem. Agora, é importante também dizer para vocês o seguinte: encerrando essa aula, vai para o nosso simulado, acessa o nosso e-book lá no nosso site, que você vai estar bem mais perto do sucesso e o seu sucesso é o nosso. Dito isso, uma boa prova para você, bons estudos e até a próxima.